Boa noite, amigos espíritas do Centro Jesus Gonçalves. E há muito tempo que a gente já não se vê pessoalmente, né? Chegou mais uma data importante para a gente conversar um pouquinho mais sobre a doutrina dos espíritos. Nós estamos passando numa crise ainda grande na pandemia, o número de mortos não abaixa. Então é bom a gente tomar bastante cuidado. A gente tem notícia de pessoas próximas a nós que tiveram parentes que faleceram por conta do Covid. Então nada mais justo que a gente ainda se guarde, não é mesmo? E nesta noite a gente vai conversar um pouquinho sobre um capítulo importante que a gente tem no Evangelho, o capítulo 21, que fala sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Um item especificamente bem interessante, não acreditei em todos os espíritos, mas antes da gente começar essa nossa conversa de hoje sobre doutrina espírita, vou convidar todo mundo a fechar os olhos. Eu também deveria, mas vou ter um pouco de dificuldade por conta desse nosso isolamento. Então eu gostaria de convidar vocês para nós, ao fecharmos os olhos, mentalizarmos a figura de Jesus. Jesus, aquele espírito que, segundo consta, é o governador da Terra, que há cerca de 2000 anos atrás teria se encarnado e que trouxe para a gente uma série de informações sobre o mundo dos espíritos, sobre comportamento, importantíssimos para a nossa evolução, importantíssimos para o nosso aprimoramento, para o nosso amadurecimento como espíritos, e que também podem ser plenamente utilizados para o nosso amadurecimento humano. Até porque essa condição nossa humana é uma parcela da nossa condição divina. Então, de olhos fechados, a gente vai mentalizando o Mestre, rogando a Ele que envie seus mensageiros de paz, que enviem os seus espíritos abnegados a este plano nosso da vida. Nós, acometidos por tantos medos, por tantas dificuldades, a gente roga ao Mestre carinho, amparo, atenção. A gente roga socorro. E a gente roga auxílio, não para nós simplesmente encarnados, mas também para todos aqueles que estão desencarnando por conta da pandemia, da Covid, mas também para outras pessoas que estão desencarnando por outros males, que às vezes a gente não está se dando conta. Vamos rogar também ao Mestre que a gente diminua de nossa distância com o nosso anjo guardião, com o nosso protetor, para que diante das dificuldades que a gente está passando no momento, a gente sempre venha receber o auxílio e o amparo desse nosso amigo, desse nosso irmão do plano espiritual, para que a gente possa suportar os reveses físicos, acreditando sempre que aqui, nesse plano da Terra, plano provisório, plano não permanente, plano que funciona como uma escola para o nosso aprendizado, em um hospital onde a gente cura as nossas dificuldades da alma, nossos males da alma, as nossas doenças da alma. Que o apoio do Mestre se faça presente nesse instante e a gente sinta o abraço carinhoso do nosso amigo espiritual, equilibrando o nosso corpo físico, aquietando a nossa mente, tranquilizando o nosso coração. E que esse abraço recarregue de energias, das poderosas energias da espiritualidade, o nosso corpo físico e o nosso corpo perispiritual. Que a gente se transforme em um foco de luz,
um foco de amor, um foco de energia, hoje e agora. E durante toda essa semana, a gente transmita calor, luz e energia para outras pessoas que vierem a ter contato conosco. E essas pessoas também recarregadas possam se tornar focos, possam se tornar distribuidoras de calor, de luz e de energia para quem tem um contato, e a gente vai disseminando assim a luz, o bem e o amor para os nossos próximos. Que assim seja, que a gente seja bem-aventurados nesta noite. Eu, uma noite de domingo, e vocês, uma noite de segunda-feira. Eu, no dia 25, e vocês, no dia 26 de abril de 2021. Vamos lá, eu tenho aqui um rascunho, um mapa daquilo que a gente vai conversar. O tema é Não Acrediteis em Todos os Espíritos. Eu já havia comentado com vocês. Ele está alocado no capítulo 11, que fala sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Algumas pessoas e algumas organizações religiosas hoje comentam que estamos no final do tempo, nos finais dos tempos, né? E contam que a pandemia seria um dos cavaleiros do Apocalipse, que seria as doenças. Pois bem, sem entrar nesse mérito de qual momento histórico nós estamos no planeta Terra, muito embora as doutrinas cristãs, não o espiritismo, acreditem num final dos tempos, o espiritismo fala na transformação do planeta Terra de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração, uma transição planetária que não se dará em tão pouco tempo assim como se pode acreditar. Essa transição planetária, ao que parece, já começou. E isso significa que encontramos no mundo vários espíritos que estão tentando recolher suas últimas chances de permanecer aqui ainda nesse planeta, já que ele vai sair de uma condição de escola, né, de escola primária, talvez para entrarmos numa de escola secundária, quase próximo a uma academia, né? Na escola primária nós somos testados, retestados, somos provados e muitas vezes reprovados, algumas vezes aprovados, mas a gente permanece nessa escola sempre auferindo novas lições, recebendo novos conhecimentos. Todos eles exigem testes, todos eles exigem comprovação de aproveitamento. Quando a gente vai para uma escola de segundo grau, os critérios de aproveitamento são avaliados de outra forma. Não mais como provas ou expiações, né? E hoje, selecionado esse tema, como é que ele surgiu, né? A minha chefe não me deu um tema esse mês. E por conta do falecimento do irmão dela, e até o estado emocional dela, está um pouco abalado. Óbvio, quando a gente perde alguém que a gente gosta muito, a gente fica meio abalado. Eu perdi pai, perdi mãe, e perdi outras pessoas na minha vida, e não vou dizer que eu não me abalei por causa disso. Me abalei sim. Muito embora espírita, eu sou um espírito. E muito embora espírita, por ser espírito, estou sujeito a todas as vicissitudes de sentimentos
que a gente possa estar sujeito. Nada me faz melhor que nenhum de vocês, de forma alguma. E eu entendo perfeitamente essas dificuldades que a gente tem e que a minha chefe passou. E aí eu tenho uma grande dificuldade de escolher temas. Eu gosto que os temas venham para mim, porque ninguém melhor do que realmente o dirigente do trabalho para saber as necessidades do público. E eu sempre peço, e peço para ela. Valquíria sabe disso, porque é a Valquíria que me manda os temas lá no Maria do Sacramento. Muitos de vocês conhecem Maria do Sacramento. E é uma briga, né? Ela fala assim, escolhe você, e eu mando ela escolher. É sempre uma briga. Com a chefe é a mesma coisa. É sempre uma briga. Eu estou sempre pedindo que elas me deem um tema. No caso, ela não me deu o tema, então assim, eu falei, puxa, como é que eu vou selecionar um tema? Aí eu fiz o famoso Evangelho no Lar. Abre-se o Livro dos Espíritos. Eu fiz uma pequena prece antes, falando assim, olha, Senhor, que seja escolhida uma lição interessante e importante para as pessoas ouvirem. Não acredito, melhor dizendo, eu não me recordo de ter desenvolvido com vocês esse tema, mas me recordo de já ter desenvolvido esse tema em outros momentos, em outros lugares. Mas dessa vez que eu fui tratar desse tema, eu li o item todinho, eu achei coisas interessantíssimas para a gente conversar. Essa passagem, não acrediteis em todos os espíritos, ela é extraída da Bíblia, ela é extraída de uma epístola de João, capítulo 4, versículo 1. E o trechinho é assim, mais ou menos. Meus bem-amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas provai se eles vêm de Deus, porque muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Bom, João está falando lá atrás, quando ele fala sobre, ele dá esse conselho aos cristãos que têm maior contato com ele. Ele está falando sobre a época de Jesus ainda, que muitas pessoas vinham, diziam, falavam em nome dele. Existem algumas histórias antigas de apóstolos e discípulos que falavam em nome de Jesus ou pretendiam falar em nome de Jesus por interesses próprios. E às vezes eles procuravam alguma fenomenologia mediúnica. A época não se sabia que era fenomenologia mediúnica, hoje a gente sabe. Mas como a mediunidade ela existe há muito tempo, independente de estudos, né? Moisés era médium e conseguiu várias coisas que ele conseguiu por conta da mediunidade dele, mas desconhecia como é que ela funcionava, né? Hoje a gente tem o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns para nos orientar. Mas eles se utilizavam, né, dos fenômenos mediúnicos para tentar convencer as pessoas sobre serem ou não serem discípulos de Jesus e sobre aquilo que falavam ou não falavam, ou queriam que as pessoas entendessem, estavam ou não, vamos assim dizer, ligados com a palavra de Jesus, né? Então a grande preocupação de João era a gente saber selecionar bem quem era o profeta ou não. Esta preocupação ela veio para o Espiritismo. Na introdução do Livro dos Espíritos se fala isso. Se fala sobre, né, o conteúdo das mensagens, Kardec aborda, sobre a comunicação universal dos espíritos, né? Várias comunicações no mesmo sentido em vários lugares diferentes onde os médiuns não se conhecem. É um dos itens para dar veracidade ou não àquela informação. Mas como nem sempre isso é possível, grande parte da obra de Chico não foi possível, não existiam médiuns suficientes para trazerem informações semelhantes ou não àquilo que ele falava, né? A gente partia
para tentar verificar, não no nome de quem passou aquela comunicação, mas no conteúdo daquela comunicação, se ela poderia ser verossemelhante ou não. Verossemelhante é se aquilo que está dentro dela é possível de ser verdade ou não. Nem sempre a gente sabe de fato e num primeiro momento se uma determinada informação ela é verdadeira ou não. Agora, se você fala assim, olha, o homem foi 10 vezes à Lua, nós já sabemos que essa informação não é verdadeira, ela não tem verossemelhança. A gente pode até acreditar que foi uma, porque os registros históricos falam isso, muito embora aí tenha muito questionamento sobre se Jesus foi à Lua mesmo ou não. Jesus não. Se o homem foi mesmo à Lua ou não, mas esquecendo um pouquinho essas questões, essas perguntas, né, essas preocupações, a gente tem informações históricas de que teria ido uma vez. Então, se falar em uma vez, é alguma coisa que pode ser verdade, né? Então, a grande preocupação de João era em relação a essas pessoas. E a gente pode transportar isso para o agora. E pode transportar isso para o agora não só num aspecto religioso. A gente pode transportar essas informações para todos os aspectos da vida. Bom, eu posso começar afirmando para vocês que o Espiritismo não confirma e nem desconfirma informações sobre falsos profetas ou verdadeiros profetas. Este tipo de situação, esse tipo de realidade é algo que a gente vai se deparar com eles todos os dias. Se as pessoas que estão à nossa volta, elas são verdadeiras ou não, se elas são falsas, ou se elas são mentirosas, ou se elas usam de artifícios para nos convencer daquilo que elas são e daquilo que elas falam. Por que eu digo isso? Porque a nossa realidade humana é uma realidade muito falha ainda. A questão verdade e mentira, ela é uma questão muito, filosoficamente, muito pueril. Algumas coisas que algumas pessoas têm como verdade, na verdade não são, mas elas acreditam de fato que seja verdade. Então, a verdade e a mentira, às vezes, estão muito relacionados com a crença que nós temos ou que não temos em relação a um ou outro aspecto da vida. Então, assim, a primeira coisa que o Espiritismo fala é assim, olha, nós não estamos aqui para confirmar se uma pessoa é falsa ou não. Também, nós não acreditamos em milagres, e nem em prodígios, e nem em fenômenos. Tudo que se produz, tudo que acontece, ela está ligada a um fenômeno natural, ainda que desconhecido. Então, assim, milagres não existem. Tem um livro inteiro que explica sobre isso, que é a Gênese, que fala sobre a inexistência de milagres, fala exatamente sobre as possibilidades que a ciência tem de descobrir as leis que regem este ou aquele fenômeno. Todos os fenômenos que se produzem são explicáveis. Nem todos são... nem todos você consegue repetir no momento que você quer. São replicáveis no momento que você quer. Mas todos são explicáveis. Alguns eles são explicáveis dentro de uma teoria espírita. Por isso que o espiritismo também é uma ciência. Outros são explicáveis dentro de teorias relacionadas a outras ciências. Física, química, biologia, história, geografia, cosmologia, eletricidade, né, parte da física, parte da ótica da física, né, enfim, a física ela se desdobra em tantos aspectos que ela permite que a gente questione até movimentos de partículas subatômicas. Mas existe um conhecimento racional, lógico, e não há uma derrogação das leis naturais, ou seja, nada que seja uma lei natural, ela vai ser tornada inválida ou quebrada. O que acontece é produto de uma lei natural que o homem pode encontrar. Sendo assim, se ela é um produto de uma lei natural, ela é uma verdade. Se ela é uma verdade, não há que se falar em falsidade e nem mentira em relação a ela.
Mas existem pessoas que, para explicar essas realidades, utilizam-se de mentiras. Algumas vezes por conta de algum interesse. Se a gente sai um pouquinho da parte religiosa, a gente percebe aí que nós temos no mundo muitas pessoas que vivem de ilusões. Ilusão não é uma verdade, ilusão é uma mentira. E hoje nós temos as redes sociais. As redes sociais, elas dificultam o nosso acesso à verdade, porque ali muitas vezes o que é colocado não é uma verdade, mas é replicado. Existe até um ditado que diz: a voz do povo é a voz de Deus. Esse ditado não é real. Não é. Vamos supor que eu fale aqui: olha, a lua é verde, a lua é verde, a lua é verde. E as pessoas comecem a falar que a lua é verde. A não ser que o conceito de verde tenha mudado, né? Que a partir de agora o que a gente enxerga branco a gente vai chamar de verde. A lua não é verde. E não é porque o mundo inteiro fale que a lua é verde que a lua é verde. Então, mas isso na internet fica muito evidente. As pessoas começam a falar determinadas coisas que sabem que não é verdade e aquilo passa a produzir como se fosse uma verdade, e não é. Então nós estamos realmente diante de situações que a gente tem que tomar um cuidado. A gente precisa realmente evidenciar se o outro e se as informações que o outro está nos passando é uma mentira ou é uma verdade. Para aquela pessoa pode até ele acreditar que seja uma verdade, mas não significa necessariamente que seja. Por conta desses fenômenos, principalmente em redes sociais. Assim. Então, assim, é importante a gente verificar, e na lição que a gente está abordando tem uma passagem que fala sobre isso, que Jesus também explicou que se conhece a árvore pelos frutos. Seria motivo para uma outra palestra, mas aqui ela deixa bem claro. Olha só, você vai observar os frutos daquela árvore para verificar se ela é boa ou má. Se a gente transportar isso para as informações, vamos verificar se o fruto dessa informação é um fruto verdadeiro, um fruto bom, um fruto mau. Para verificar se aquilo é bom ou aquilo é mau. Se aquilo é adequado de eu ter comigo ou não é adequado de eu ter comigo. Não é porque uma pessoa cometa uma gafe, por exemplo, que eu tenho que espalhar que ela cometeu uma gafe. Isso não é uma atitude boa, porque o fruto dessa atitude não é um fruto bom. Então a gente tem que começar a parar de aceitar a tudo e a todos, não como são. As pessoas têm que ser aceitas como são, de fato. Mas tem que parar de aceitar as verdades do jeito que elas são como verdades e começar a questionar qual é o resultado que elas produzem. Se tornar conhecida determinada verdade vai fazer o bem ou o mal. Se vai auxiliar a pessoa a se engrandecer, a se amadurecer ou não. Né? E a gente tem que tomar cuidado, porque aqueles que se buscam se aproveitar da gente, geralmente usam a verdade e a mentira, usam falsidade, a ideia deles é simplesmente usando a nossa boa vontade, a nossa crença, nos manipular. Nós verificamos isso muito, muito claramente hoje na política, por exemplo. Hoje a ideia, uma ideia maniqueísta, uma ideia de bem ou mal, atribui a um segmento político ser o bom e o outro segmento ser o mal. Atribui, e aí inverte-se, né? Quando você está no outro segmento, você acha que o seu é o bom e o outro é o mal, e na verdade não é isso que funciona, e não é assim que acontece. Né? Se a gente for parar para pensar, a conduta que Jesus teve na vida dele não foi esse tipo de conduta. Ele andou entre prostitutas, ele andou entre pessoas que eram consideradas corruptas, ele andou entre pessoas que eram, vamos assim dizer, párias, que eram classes inferiores. E dessas pessoas ele conseguiu edificar um conhecimento, conseguiu transmitir um conhecimento, e a gente tem hoje um conhecimento importantíssimo. A gente precisa parar para analisar isso. A gente tem que verificar se tudo que nos vem e da onde nos vem é bom ou é não. Ou não. Se é lícito nós termos com a gente ou não. Se é importante a gente transmitir ou não. Às vezes, e diz um bom ditado que para um bom ouvido, né, um bom ouvido sempre para uma fofoca.
né? As fofocas andam de ouvido para ouvido, de boca para ouvido, mas quando pega um bom ouvido, a fofoca fica aqui, da boca não sai, né? A gente está aqui principalmente para o nosso aprimoramento, para o nosso adiantamento. Então, condutas como essa de fofoca, né? Falar da vida dos outros, criticar a vida dos outros, isso nos leva aonde? Isso constrói o quê? É esse tipo de coisa que a gente tem que começar a pensar. E é essa passagem. Porque, na verdade, eu tento, através da fofoca, manipular as outras pessoas que estão em volta, usando a boa fé dela, usando a caridade daquelas pessoas. Olha, eu sou uma pessoa caridosa legal, eu vou usar aquela caridade daquela pessoa para disseminar uma ideia. E, às vezes, até difamar uma pessoa, caluniar uma pessoa. Isso é triste. Porque isso não constrói nada na vida de ninguém. Se algo eu tenho que falar a respeito de alguém, que eu fale para alguém. Jesus já disse, se você vê um erro no teu irmão, vai lá e converse com ele. Chama ele de canto e fala, meu irmão, isso daí não tá legal, isso não tá certo, isso não tá bom. É esse o caminho, o primeiro caminho. Talvez, se ele não te der muito ouvido, você tem outras formas de agir. Mas o primeiro lugar, a primeira pessoa que você tem que falar sobre determinada conduta, se você concorda ou não com ela, é quem a cometeu. E isso é a última coisa que se faz. Geralmente a gente vai e fala para outros, como se outros tivessem o poder de gerenciar a vida daquelas pessoas, né? Então, assim, essa passagem ela é muito importante para o nosso desenvolvimento moral. Testar o outro. E quando eu falo o outro, é que ele fala aqui, né? Não acrediteis em todos os espíritos. Não é só espírito desencarnado, é espírito encarnado. Não acreditei em todas as informações, nem dos desencarnados, nem do encarnado. Todos somos espíritos. Uns com veste, outros não. Os com veste têm um corpo. E esse corpo nós temos olhos para enxergar, mas as pessoas podem ser dissimuladas e aproveitar algum atributo físico, ou algum trejeito, ou alguma encenação, né? Tentar nos convencer daquilo que está falando é verdade ou aquilo que está falando é bom, e muitas vezes não é. Porque nós vamos ser julgados pela nossa consciência de acordo com as nossas condutas, os nossos comportamentos, as nossas atitudes. E não vou poder falar, eu tomei essa atitude aqui porque fulano falou tal coisa. Tá aí o crivo da razão. E aquilo ter passado na tua mente, você verificado que aquilo não é verdade e parado ali. Ou passado pela sua mente pode até ser verdade, mas aquilo não constrói nada para ninguém, então é melhor parar aqui. André Luiz fala em um livro, Sinal Verde, que não me lembro o nome da lição, mas ele fala assim, que o mal não merece comentário em tempo algum. Ele é bem radical, André Luiz. Eu concordo com a radicalidade dele. E às vezes eu colocava uma vírgula quando eu era instrutor. Tá, o mal não merece comentário em tempo algum, vírgula, a não ser que seja para instruir. Emmanuel fala alguma coisa parecida assim, né? Mas André Luiz é mais radical. Pelo André Luiz, o mal não merece comentário. Jamais mereceria comentário. Nem se fosse para instruir quem o praticou ou quem não o praticou e poderia vir a praticar. Emmanuel flexibiliza um pouco. Eu também, de certa forma, flexibilizo. Mas se é para flexibilizar, eu conto o pecado, mas não conto o pecador, né? Eu conto a situação que a gente precisa evitar, e de preferência em ambientes onde as pessoas não vão identificar quem foi o pecador, para preservar, né, aquele indivíduo. Porque nós estamos aqui, neste plano, para sermos caridosos. E uma parte da caridade é a indulgência com os erros alheios. Compreensão com as limitações do próximo. Mas nada disso, nem a caridade pode tirar nosso foco de sermos bons e nós crescermos e evoluirmos. Então, antes da gente ter uma determinada informação e acreditar que ela seja verdadeira, independente de onde ela vier, independente se o espírito é encarnado ou não, verifique
se aquele espírito ele é de Jesus, se ele é de bem, se ele é de Deus ou não. Verifique se de fato as informações que ele te traz vêm de uma fonte voltada para o bem, para o bom e para o belo, ou se essa informação só vai causar ruína. Se for causar ruína, descarta. Se for causar mal ou causar embaraços, descarta. Eu sei que é uma atitude difícil, muitas vezes coça a língua para falar, pode ter certeza que eu sei o que eu estou falando, coça para falar, mas é melhor a gente se calar diante disso, tá ok? Essa era a conversa que eu tinha para ter com vocês hoje, para a gente avaliar um pouquinho todas essas coisas que estão sujeitas à nossa vida e agradecer pela presença de vocês, agradecer ao Centro Espírita Jesus Gonçalves pelo carinho que tem comigo sempre, pela oportunidade que me dão para a gente estudar junto. É uma pena que eu não tenho troco de vocês, né? Eu dou, mas não sei o que aconteceu aí na cabecinha de vocês quando ouviram falar. Mas eu espero e acredito e tenho fé que as nossas conversas engrandecem a cada um de nós. Convido a todos a fecharmos de novo os nossos olhos e agradecendo a Jesus nós vamos fazer aquela prece que Ele nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim aqui na terra como no mais alto dos céus e o mais baixo dos umbrais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossos erros, nossas ofensas, na mesma medida que nós perdoamos a quem nos ofende e a quem erra. Não nos deixeis cair em meio às tentações e, principalmente, livrai-nos de todo o mal, principalmente daquilo que eu crio. Que assim seja. Até a próxima. Graças a Deus. Beijo no coração de todos e até o mês que vem.